Dieta restritiva pode levar a ataque cardíaco e AVC. Nesse episódio, nós vamos comentar uma matéria que começa assim: entenda como cortar alimentos pode até parar o coração. De qual tipo de alimento você acha que eles estão falando? Uma chance para adivinhar. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Então vamos lá, no episódio 20 a gente falou sobre uma matéria que saiu no New York Times a respeito de dieta low carb. Foi uma matéria muito boa, baseada num estudo de altíssima qualidade. Era um ensaio clínico randomizado com mais de 100 pessoas, acompanhadas por 20 semanas em que a totalidade das refeições era fornecida pelo próprio estudo, ou seja, o que de melhor a gente pode produzir em termos de ciência no mundo da nutrição. E aquele estudo concluía que as pessoas que seguem uma dieta low carb têm uma melhora nos fatores de risco cardiovascular. Pois bem, resulta que no mesmo dia, a mesma empresa jornalística coloca essa matéria com a qual a gente está abrindo esse episódio, não é incrível? E essa matéria, cheia de pérolas, fala o seguinte: dieta restritiva pode levar a ataque cardíaco e AVC. Entenda como cortar alimentos pode até parar o coração. Quando diminuímos a ingestão de carboidrato, também estamos diminuindo a quantidade de fibras na dieta. Além disso, dietas muito restritivas podem provocar o chamado efeito sanfona, que pode trazer problemas para o coração. Nossa, tem tanto absurdo em tão pouco espaço que eu nominaria essa matéria para o prêmio Ig Nobel, que é aquele prêmio contrário do prêmio Nobel. Essa matéria mereceria esta distinção. Mas, olha só, observem a linguagem, o tempo verbal que é utilizado. Entenda como cortar alimentos pode até parar o coração. O que está se dizendo aqui é que existe uma relação de causa e efeito, que existe algum alimento que, se você cortar, vai parar o seu coração. Isso é simplesmente de um nível de bizarrice e, repito, saiu no mesmo dia e na mesma empresa jornalística em que uma matéria traduzida do New York Times mostrava, através de um ensaio clínico randomizado, o melhor nível de evidência, o oposto diametral, que uma dieta de baixo carboidrato reduz o risco cardiovascular. E aí, reduz ou não reduz? Piora ou não piora? Como é que a gente vai saber? Então segue o texto. A dieta perfeita é a que obedece toda a cadeia alimentar. Não sei se eu entendi. A gente deve seguir a cadeia alimentar, aquela que começa com bactérias que retiram nitrogênio do ar para dar para as raízes das plantas, ou a gente deve seguir a parte da cadeia alimentar em que os fungos ajudam a apodrecer os corpos? Que cadeia alimentar tem com isso, meu Deus? Desculpa, pessoal, mas assim, o sarcasmo terá que imperar aqui, porque não tem explicação esse texto. Tudo em excesso não é bom. A dieta boa para o coração é rica em nutrientes, proteínas, legumes, sais minerais. Legume agora é um nutriente? E por acaso a dieta que eles pretendem atacar nesse texto, que é a low carb, tem menos proteína? Tem menos nutrientes? E embora legume não seja um nutriente, não tem legumes? Ai. Se você diminui o consumo, você não recebe os eletrólitos suficientes, o que pode aumentar a chance de arritmia. É bem verdade, mas eu não entendi por que numa dieta low carb você não vai consumir eletrólitos. Aliás, os eletrólitos são inclusive minerais, não são seres vivos.
Um estudo publicado na Journal of the American College of Cardiology em 2019 alertou para os efeitos do baixo consumo de carboidratos no coração. Segundo os pesquisadores, essa restrição pode elevar o risco de fibrilação arterial, uma alteração nos batimentos cardíacos que pode gerar desmaio, parada cardíaca e AVC. Se você é médico, talvez você esteja pensando, a Sari falou uma bobagem, leu errado. Não, ela leu certo, está escrito fibrilação arterial, que não existe. O que eles queriam dizer é fibrilação atrial. Fibrilação atrial significa um ritmo irregular no átrio, que é uma das câmaras do coração, e que está, assim, associado a um risco aumentado de AVC, porque formam-se coágulos que podem ir para o cérebro. Agora, pessoal, da onde saiu isso? Que estudo foi esse? Bem, primeiramente não é novidade, é um estudo de 2019 que eu já comentei na época, quem me segue lembra quando a gente comentou, isso saiu em vários lugares. Era um estudo observacional de epidemiologia nutricional. Quem ainda não sabe, esse é o tipo de estudo que não pode estabelecer causa e efeito. Esse é o tipo de estudo no qual você pega um número muito grande de pessoas que responderam questionários e depois vai tentar correlacionar isso com desfechos que aconteceram no futuro, ignorando que as pessoas diferem em outros aspectos, não apenas no que elas comem. Quando você pega as pessoas que, por exemplo, comem menos carne e compara com as que comem mais carne, você também está comparando pessoas que fumam mais ou menos, que fazem mais ou menos exercício, que têm níveis de renda diferentes, e por isso esse tipo de estudo não pode estabelecer causa e efeito, e portanto esse tipo de linguagem de característica causal, X causa Y, X leva a Y, está errado, é mau jornalismo. Mas, vamos lá, pessoal, esse foi um estudo observacional no qual questionários foram aplicados uma vez entre 1987 e 1989. E aí, em 2019, você resolve verificar quem morreu mais do que, quem teve mais fibrilação atrial e tentar correlacionar isso com aqueles questionários respondidos em 1987. Acho que não precisa mais comentários. Então, outro detalhe muito interessante é que esse não era, Sari, um estudo de low carb. Jura? Não, provavelmente ninguém fazia low carb nessa coorte de pacientes. O que foi considerado low carb nesse estudo era o grupo que consumia em média 40% de carboidratos. Numa dieta de 2.000 calorias, isso é 200 gramas de carboidrato. Pessoal, eles não estavam estudando low carb, eles não pegaram um grupo de pessoas que fazia low carb nos anos 80 e concluiu que essas pessoas estavam tendo mais fibrilação atrial em 2019. O que eles fizeram foi pegar um grupo grande de pessoas que respondiam um questionário 30 anos antes e, partindo do princípio de que essas pessoas responderam corretamente os questionários, partindo do princípio de que os questionários efetivamente refletiam o que elas comiam e partindo do princípio de que nos últimos 30 anos elas continuaram comendo da mesma maneira, chegaram à conclusão que quem come 200 gramas de carboidrato por dia tem um risco maior de fibrilação atrial do que quem come 300 gramas de carboidrato por dia. E eu pergunto de que forma isso tem qualquer relevância para pessoas que seguem uma dieta low carb. Seguindo aqui a coleção de pérolas, o texto diz que uma dieta em que você fica muito tempo sem comer, por exemplo, pode piorar o controle da glicose e pode levar a uma hipoglicemia. A low carb pode aumentar o estresse oxidativo e desencadear algumas doenças. Ausência de pão e bolacha, então pode desencadear algumas doenças. É impressionante como é possível excretar tanta bobagem com tão poucas palavras, né? A primeira frase diz: uma dieta que você fica muito tempo sem comer pode piorar o controle da glicose. Se você fica menos tempo sem comer, você melhora o controle da glicose. Mas e quem disse que fazer low carb significa ficar muito tempo sem comer?
Sim, porque o estudo era um estudo que avaliava dietas não low carb, mas com 40% de carboidratos, e sugeria que isso estava associado a um risco maior de fibrilação atrial. E agora já está se falando em uma dieta que você fica muito tempo sem comer. Mas tá bem, levando em conta o non sequitur, né, o fato de que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, o fato é, se você fica um tempo maior sem comer, você fica com um controle melhor da glicose, porque o que descontrola a glicose é comer carboidratos. E nós já sabemos que tanto uma dieta low carb como pular uma refeição, como no time restricted eating, ou seja, no jejum intermitente, se você pula o café da manhã, por exemplo, isso não está associado com hipoglicemia. Não está, os estudos mostram isso. O que causa hipoglicemia não é isso, né, Sari? Acho que eles estão confundindo aqui com os casos das pessoas que tomam remédios hipoglicemiantes e começam a fazer low carb sem mexer nos medicamentos, e aí pode ser que sim, a glicemia baixe demais, mas por causa do remédio e não por causa da ausência de churros. Exatamente. Então, que fique claro, o que causa hipoglicemia não é comer pouco carboidrato ou pular uma refeição. O que causa hipoglicemia são medicamentos que provocam hipoglicemia. E esses medicamentos podem frequentemente ser retirados nesse tipo de estratégia alimentar, o que é uma coisa boa e não ruim. Agora, qual que é o estudo, qual é o ensaio clínico que indica que low carb desencadeia doenças, Senhor amado? Sim, eu quero saber o seguinte, porque a frase diz assim: a low carb pode aumentar o estresse oxidativo e desencadear algumas doenças. Então eu quero saber qual é o ensaio clínico randomizado que mostra que uma dieta de baixo carboidrato desencadeia doenças. E quanto a essa história do estresse oxidativo? O que a literatura diz? Porque excretar afirmações desse tipo qualquer um pode, mas e a literatura? Então eu selecionei aqui 2 artigos que estão nas referências que vocês receberam por e-mail. Se você ainda não assina, vá lá em drsolto.com.br/podcast, coloque seu e-mail para receber as referências. Pois bem, um deles é um estudo em atletas de taekwondo na Coreia que foram submetidos a uma perda de peso por dieta de restrição calórica em 3 semanas, durante as quais eles continuavam praticando exercício. E a perda de peso por restrição calórica com exercício causou estresse oxidativo. E sabe o que preveniu esse estresse oxidativo? O grupo que foi randomizado para uma dieta cetogênica, uma dieta very low carb. Tem um outro estudo aqui, que é um estudo em mulheres voluntárias sadias, que mostrou que 14 dias de uma dieta cetogênica, e eu estou pegando aqui a cetogênica por ser o extremo da dieta low carb, que mostrou que 14 dias de dieta cetogênica elevam a capacidade antioxidante do sangue e não induzem estresse oxidativo em sujeitos saudáveis. Então não adianta mandar para nós estudo em ratinho mostrando que uma dieta high fat produz estresse oxidativo, porque é sabido que roedores toleram mal dietas de alta gordura e adoecem. Eu estou falando estudos em seres humanos, e estudos em seres humanos casualmente mostram o oposto do que a pessoa falou nessa torrente de besteiras concentradas em uma frase. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da Teoria à Prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Peraí, não terminou, tem mais uma pérola aqui. O carboidrato é responsável pela formação do músculo. Sim, é isso que está escrito. É ele quem ajuda a fazer a formação da estrutura corporal. Eu acho que talvez a pessoa que eles entrevistaram seja uma botânica. Porque, veja, existe uma forma de vida na Terra em que isso é verdade, são as plantas. Nas plantas, o carboidrato é responsável pela formação da estrutura corporal.
O tronco da árvore, o caule, as folhas, aquilo é feito em grande parte de carboidratos, de polímeros de carboidratos, como a celulose, por exemplo. Mas em pessoas, pessoal, sinto ferir os sentimentos de quem não tinha se dado conta, mas músculo não é feito de açúcar. Músculo é feito de proteína. Quando restringimos o carboidrato, também estamos diminuindo a quantidade de fibras na dieta. Será? Será? O que será que tem mais fibra? Brócolis ou pão? O que será que tem mais fibra? Mingau de aveia ou uma salada mista? E qual a fibra é mais importante? A casca da aveia, que é celulose, que nós não conseguimos digerir, ou as fibras solúveis dos legumes que a gente come à vontade dentro de uma dieta low carb? Seguimos. Existem algumas dietas com baixo teor de carboidrato que acabam restringindo o consumo de frutas, legumes e verduras. Será que ela está falando de carnívora? Deve ser, porque nas dietas low carb a gente consome justamente verduras, legumes e frutas. A gente seleciona aquelas que são mais interessantes para essa estratégia alimentar. E lembrem-se, eu sempre falo isso, nunca vou cansar de falar. Chuchu é fruta, pepino é fruta, abobrinha é fruta, tomate é fruta, pimentão é fruta. Mesmo que você não coma nenhuma fruta doce, você pode estar comendo mais frutas por dia do que uma pessoa que segue a dieta ocidental padrão. Então, mas enfim, a pessoa é ignorante, coitado. Não sabe muito bem do que está falando aqui, né? Porque segue dizendo que nesse tipo de dieta o consumo de fibras é muito baixo. E isso pode ser ruim porque as fibras são importantes para evitar o excesso do colesterol na nossa corrente sanguínea e até evitar o excesso de glicemia. Mas espera aí, você precisa então comer açúcar para daí ter que comer fibra para baixar a glicemia? Eu acho que o que ela está querendo dizer é o seguinte: se você não comer fibra, você não vai ter a coisa que dificulta a absorção do açúcar e por isso a glicemia vai subir. Mas ela está falando de uma dieta de baixo carboidrato no qual você não está comendo açúcar e amido. Então, a fibra que ela erroneamente está alegando que a gente não está comendo estaria impedindo você de absorver algo que você também não está comendo, que é o açúcar e o amido. Nossa, quanta besteira, né? Então, olha só. Pessoal, a gente não restringe legumes e verduras na low carb e a gente apenas seleciona as frutas menos doces. Lembrando que as pessoas que não são diabéticas, que não têm algum problema severo com relação à ingestão de açúcar, podem consumir pequenas quantidades até mesmo das frutas mais doces. É uma questão de quantidade, não tem o menor cabimento isso que a pessoa está falando. É uma dieta low carb, ela não é uma dieta no carb. E lembrando, sempre lembrando, que o estudo ao qual eles se referem para dar título a essa matéria lixo, é um estudo observacional no qual as pessoas que comiam menos carboidrato comiam 200 gramas de carboidrato por dia. 200 Não gramas. Não é low carb, 200 gramas de carboidrato. 200 gramas de carboidrato, pessoal, é 1 quilo de batata. Precisa comer sucrilhos para atingir essa quantidade. Exatamente. Talvez, então, o que esse estudo observacional de péssima qualidade, em que foi aplicado questionário uma vez nos anos 90 e está se avaliando desfechos agora, possa estar concluindo, por exemplo, que comer uma quantidade significativa de carboidratos juntamente com uma dieta ocidental padrão possa aumentar o seu risco de fibrilação atrial, ou talvez ele esteja identificando pessoas que estão tentando diminuir um pouco a quantidade de carboidratos na sua dieta. Por quê? Porque elas já têm obesidade, porque elas já têm diabetes, porque elas já têm apneia do sono, que são todos fatores de risco para o desenvolvimento de fibrilação atrial. É a famosa causalidade reversa. É aquilo que nós já falamos no episódio anterior, em que mencionamos os adoçantes. Por que nos estudos observacionais a gente vê uma associação entre o consumo de adoçantes e diabetes? Porque, ora pois, quem é que tem chance maior de estar tentando consumir adoçantes? Quem é diabético. Então não é o adoçante que está causando diabetes, ele é um marcador de indivíduos que estão tentando mudar a alimentação e diminuir a quantidade de açúcar. E esse é o problema de todo o estudo observacional. Quem me garante que este quartil que consumia menos carboidrato, ou seja, 40% de carboidratos na dieta, não eram pessoas que tinham mais peso, que tinham pressão mais alta, que tinham apneia do sono e estavam tentando corrigir isso, melhorando a sua dieta, e por isso foi associado a uma incidência maior de fibrilação atrial.
Dito tudo isso, existe um estudo, a gente está deixando a referência também, que mostra que numa dieta low carb, high fat, bem formulada, consome-se mais fibra do que na dieta ocidental padrão e mais fibra do que o recomendado nas diretrizes norte-americanas. Por quê? Porque o problema da fibra não está na falta de biscoito, de bisnaguinha, de pão e de açúcar. A fibra, ela não existe apenas em cereais integrais. A fibra, ela é o principal constituinte das saladas e dos legumes que se come em low carb, pelo amor de Deus. Enfim, vamos deixar a referência bibliográfica também. Por último, mas não menos importante, é mencionado o efeito sanfona. Quando fazemos dietas muito restritivas, um dos problemas pode ser o efeito sanfona. Você segue o cardápio e emagrece, mas não consegue sustentar essa rotina restritiva por muito tempo. O resultado? Voltar ao peso que estava antes, ou até mais. Veja, então a solução apontada pela reportagem é sensacional. Eu tenho a solução perfeita para acabar com o efeito sanfona. Não emagreça. Mantenha-se obeso, não emagreça e você evita esse efeito sanfona. Que absurdo. Agora falando sério, pessoal, assim, ao invés de focar em como fazer para manter o foco numa estratégia eficaz, como é a low carb, a gente desestimula a pessoa a sequer tentar, salientando a probabilidade de fracasso no futuro. Em que outras coisas, em termos de estilo de vida, profissionais de saúde têm esse comportamento abjeto de pegar e dizer: eu sei que você está com um problema, mas olha, deixa eu te dizer, nem tenta, porque você não vai conseguir. Você tem alta chance de voltar a engordar. Imagina que você tem uma pessoa que fuma na sua frente e você vai dizer para ela: olha, parar de fumar é importante, mas o caminho mais próximo para voltar a fumar é parar de fumar. Então, como é um problema ficar parando e voltando, continue fumando. Ou você é sedentário, é importante que você comece a fazer uma atividade física, mas sabe o quê? A maioria das pessoas se matricula na academia, mas depois não frequenta. Então, meu conselho é: nem se matricule, porque você não vai continuar mesmo. É incrível porque as pessoas obviamente não teriam coragem de ter uma atitude dessa, de desencorajar alguém que está na nossa frente precisando da nossa ajuda, mas quando chega na low carb há uma compulsão de salientar o fato de que, e não é só com a low carb, é com qualquer estratégia de perda de peso, é difícil manter a estratégia. A tendência do ser humano, obviamente, é recidivar. Por quê? Porque a gente não come só por fome, a gente come por questões emocionais, a gente come por questões sociais. A comida é gostosa, ela gera prazer, ela gera liberação de dopamina nos centros do prazer no cérebro, e existem sim determinantes biológicos. Existe uma diminuição da leptina quando você emagrece, existe um aumento da grelina, o hormônio da fome, quando você emagrece. Então sim, o mundo conspira contra. E aí você tem uma reportagem dizendo: nem tente, porque há uma alta tendência de você ganhar de novo o peso que você perdeu. É inadmissível isso, é falta de empatia, é falta de caráter. E sobre essa palavra restritiva, dieta restritiva, a gente vai deixar o link aqui para quem não ouviu ainda o episódio 9 do nosso podcast. A gente fala exatamente sobre isso. Dieta restritiva, por que não? E para arrematar, a gente só gostaria de lembrar de novo que isso foi publicado na mesma empresa jornalística, no mesmo dia em que uma outra reportagem mostrava que a mesma dieta diminui o risco cardiovascular. Porém, a outra reportagem era baseado no ensaio clínico randomizado de indivíduos submetidos à estratégia por 5 meses, recebendo a totalidade dos alimentos fornecidos pelo estudo. Moral da história: não se entregue cegamente ao tipo de coisa que você encontra publicado por aí em portais de notícias. Se vocês tiverem interesse, eu tenho uma página no blog dedicada especificamente a como interpretar notícias sobre estudos que saem publicados na mídia. A gente também vai mandar o link para vocês por e-mail para quem está inscrito. E com esse circo de horrores terminamos o episódio de Halloween. Do Comida Sem Filtro.
Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.